Pode ir. Aí. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo. Vamos continuar nossos debates. Isso aí. Hoje a gente vem para tratar de um assunto muito interessante, que é o demurrage comparado com outros países. Como outros países lidam, tratam o demurrage, encaram o demurrage e numa comparação com o Brasil. É interessante trazer isso, né, Rodrigo? Porque, para quem está chegando agora, o nosso espaço aqui é de discussão sobre todos os meandros, os detalhes da cobrança de sobreestadia, e a gente tem focado muito no demurrage porque é um fenômeno comum no mercado brasileiro e é a nossa especialidade, é o que a gente trabalha, é o que a gente vê no nosso dia a dia, e existe muita discussão, ao contrário do que parece, né? É uma coisa do dia a dia, uma coisa que não tem importância, vai lá, paga e acabou, mas o assunto de fato merece um estudo aprofundado e uma discussão mais aprofundada, que é o que a gente propõe aqui no nosso canal do YouTube, e a gente tem divulgado no LinkedIn, no Instagram. Então, quem tiver oportunidade, siga a gente nas redes sociais e acompanhe essa discussão, que vai sempre trazer, à medida do possível, novidades do mercado. A gente ainda está devendo notícias aí, mas sempre tem muito assunto que a gente quer discutir. Então, fiquem à vontade, questionem, tirem dúvidas, mandem mensagem, que aqui o nosso foco é acadêmico, é um foco de discussão dos temas, né, ligados à sobreestadia. A gente também vai falar também oportunamente das questões de claims, com relação também à negociação, que também é a vida que a gente vive aqui, de negociação de sobreestadia, né, na negociação também de casos de claims. Então, bora lá falar sobre o demurrage no Brasil e em outros países. Então, como é que está essa discussão, né, Rodrigo? O que os outros países já demonstraram a respeito do demurrage no tratamento judicial, extrajudicial, teorias? Traz um pouquinho para a gente disso. Sim, primeiro queria comentar, Carolina, que como muita coisa do nosso direito, dos nossos costumes, dos usos e costumes que a gente adota aqui no Brasil, a gente importou de algum lugar. A gente não tem uma tradição de criar institutos, criar costumes, criar usos, criar práticas de mercado. Geralmente a gente importa, e essa importação também, não vou entrar aqui nesse mérito, mas isso é amplamente discutido do ponto de vista acadêmico, que essa importação, na verdade, ela é um processo de uma globalização que acontece, vamos dizer, há alguns séculos, né? Pelo menos desde 1850, tem um autor americano que fez esse estudo, um professor de Harvard. Ele fala que essa globalização do direito, na verdade, é uma forma de colonização, né? Então, o Kenneth Duncan, eu estou me referindo aqui. E ele não é uma voz isolada, ele, na verdade, tem, junto com ele, vários outros autores que falam a mesma coisa. Então, essas regras, essas práticas que a gente tem aqui, que são importadas, vamos dizer assim, na verdade, elas são, até certo ponto, impostas por um processo de colonização que hoje se chama de globalização. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que partir, porque isso permite a gente compreender o que acontece aqui. Por que que no Brasil, e esse é o nosso tema de hoje, por que que no Brasil é tão diferente de outros lugares? Não em termos de valores, e aqui a gente já pode entrar, talvez, num primeiro ponto na nossa discussão, que são os pontos semelhantes, não é? Então, em termos de valores, se a gente for comparar a sobreestadia de container com outros países, a gente vai ver que o Brasil está dentro da média e muitas vezes até mais barato o valor. Agora, o problema é a abordagem, é o tratamento, é o limite. Até onde vai essa cobrança? Essa que é a diferença, porque se a gente também, já adiantando um pouquinho, pincelando um pouquinho a questão das diferenças, é que o que muda é justamente isso. Então, voltando à questão das semelhanças que eu estava falando, eu acho que valeria a pena a gente mostrar
um estudo que foi feito recentemente pela ANTAC. Eu tenho pesquisado ultimamente sobre o assunto, e até acho que vale a pena comentar aqui, a gente não falou anteriormente, mas eu estou fazendo doutorado, né? E doutorado na USP, em Direito, e eu tenho tratado sobre esse assunto. Não somente sobre a sobreestadia, mas o direito marítimo, de um modo geral. Então, eu tenho pesquisado muito, tenho visto muita coisa, tenho levantado muita coisa, e recentemente eu encontrei esse estudo feito pela ANTAC, que foi feito em junho desse ano, e a ANTAC, ela está fazendo isso, não é por acaso, que ela está fazendo uma série de estudos e está tentando, de alguma maneira, entender esse fenômeno que acontece no Brasil, que é uma coisa que é tão simples, porque, pô, você tomou o container, você atrasou, você tem que pagar um valor para restituir esse atraso. Isso é super tranquilo, não tem, não tem mistério, né? Você atrasou a devolução, você paga um valor que compensa. Então, por que que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a sobreestadia? Porque tem várias distorções, uma não, né? Mas várias distorções no tratamento desse fenômeno e desse instituto, e que acaba gerando uma série de discussões e a gente não consegue definir muito bem. Então, a ANTAC ela está muito preocupada e já está há bastante tempo. Eu tenho acompanhado também o trabalho da ANTAC há algum tempo, há alguns anos, e ela já vem levantando dados, informações, fazendo coleta de informações há algum tempo, e cada vez mais tem se mostrado, ou tem ficado cada vez mais claro, os problemas que a gente enfrenta aqui. Então, eu queria mostrar, em primeiro lugar, essa semelhança. E a gente fazer essa comparação, eu vou compartilhar a tela aqui. Ah, eu não posso compartilhar a tela porque eu sou um mero participante aqui nessa, Não, mas eu lhe nessa live. concedo, lhe concedo. Espera aí que a gente resolve isso. Mas é interessante eu compartilhar porque eu acho que fica mais didático Uhum. mostrar os números do que eu ficar lendo aqui a tabela, né? Mas a ANTAC, ela pegou Veja aí se você e consegue, Rodrigo. Pode ir. comparou 6 países. Ela fez Tá. a comparação de 6 países. Eu vou colocar aqui, vamos ver se aparece. É porque é interessante a gente estar aparecendo assim, olha só, Tá. só fazendo um adendo, né, com relação a isso. É interessante a gente discutir sobre essas questões em outros países, porque isso não é um privilégio do Brasil, né? Isso Não. é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Mas existem peculiaridades aqui no Brasil que precisam ser entendidas e as distorções também serem corrigidas, porque começa a haver um desequilíbrio muito grande do mercado, que é isso que a gente enfrenta, né? É isso que a gente vê no Sim, dia a dia e que nos comove de certa forma, né? Mas vamos lá, o que, que sim. é essa tabela, Rodrigo? Então, só para contextualizar, eu vou voltar aqui no começo, só para mostrar que isso aqui é um estudo da ANTAC, que está intitulado aqui Experiência Internacional na Regulação da Sobreestadia, e um relatório preliminar que está sendo feito para tomada de providências no sentido de instruir a regulação por parte da ANTAC, ok? E aqui é 16 de junho de 2021, como eu havia comentado. Então, aqui o que interessa, claro, é muito interessante o relatório inteiro, mas obviamente a gente não vai ter tempo de esmiuçar todo ele, não é? Mas é muito interessante o estudo, é muito cirúrgico o que a ANTAC tem feito, está realmente pegando na ferida, mas isso aqui é muito legal, porque olha só o que a ANTAC fez. Pegou 6 países, 6 grandes portos, um porto, inclusive, vizinho, né, para a gente ter também a noção Da América do Sul, da... né? Exatamente, não pegar só o Brasil, mas a gente comparar com os nossos hermanos aqui, nossos vizinhos, e grandes portos pelo mundo, né? Antuérpia, Roterdã, Singapura e Xangai, além de Buenos Aires e o Porto de Santos, que é o principal porto que movimenta contêiner no Brasil, né? Então, foi feita essa escolha. E os principais armadores foram escolhidos aqui também, Maersk, CMA, MSC e Hapag. E foi feita a comparação num container dry, né, um container
vamos dizer assim, convencional, mais comum que a gente tem, de 20 pés. Então, veja, por exemplo, ó, nesse período aqui de 14 dias, considerando então um free time, um período de franquia livre, que a pessoa, importador, aqui no caso de importador, né? Está falando de importação. Importador, então, teria 14 dias para movimentar livremente o container, independentemente de qualquer cobrança. Caso passasse esse período, teria que pagar US$ 26 no Porto de Santos pela Maersk, 22 pela CMA, 20 MSC, 20 Hapag. Então, tudo mais ou menos dentro dessa faixa de US$ 26 a US$ 20. Se a Valorzinho, gente não, for... mas esse valorzinho tá Tá, bem tá, módico, hein? tá, A tá gente bem tá, módico. É, não é sempre assim, né, Rodrigo? não, 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 não. Tudo bem que é o de 20 pés aqui. E, É, geralmente, eles não diferenciam a diária de 20 para 40. Eles sim. cobram um mesmo valor, pelo que a gente vê das tabelas, né, dos clientes que a gente trabalha. Mas tudo bem, vamos considerar, né, que seja US$ 26, tudo bem, vamos levar em conta esse Uhum. valor. E a gente sabe que muitas vezes é o dobro, o triplo que isso, né, 3 vezes mais que Sim, às isso. vezes até 4 vezes mais que isso. Sim, 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 sim. Então, se a gente for comparar, por exemplo, podem falar para a gente, vocês estão exagerando, pô, esse negócio de sobreestadia, porque olha só quanto que é em Rotterdam. A Maersk cobra US$ 51, na Antuérpia US$ 47, é muito mais caro que aqui no Brasil. Só que o problema não está no valor da diária. O problema não está no valor da diária. O problema está até onde esse valor pode chegar. Esse que é o real problema aqui no Brasil. Não é a cobrança em si, novamente. A gente não é contra a cobrança de sobreestadia. A gente não está defendendo a abolição da sobreestadia. Não. Se tem um prejuízo, tem um atraso, tem que ser indenizado. Não tem problema nenhum. Agora, aonde será que vai parar esses US$ 26? Qual que é o limite disso? Será que é o mesmo tratamento, os tribunais desses países, eles tratam da mesma maneira que os tribunais brasileiros? É isso que a gente questiona, porque a nossa hipótese é de que não. E a gente tem comparativo, não exatamente desses portos, mas do porto da Inglaterra, que a gente pode falar mais à frente, ou da experiência inglesa no tratamento da sobreestadia, que não funciona da maneira como funciona aqui no Brasil. E só para a gente encaminhar aqui a nossa comparação, na exportação também, aqui coloca que a Maersk não cobra nada no primeiro período, vamos dizer assim, né? Buenos Aires também não, Antuérpia e Roterdã já cobram alguma coisa, Singapura e Xangai também, isso por parte da Maersk. CMA também não cobra nada, a MSC continua cobrando praticamente a mesma coisa, né? US$ 20 na importação, 21 na exportação, e a Hapag cobra até mais na exportação do que na importação. Mas, então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a gente não pode se enganar com essas tabelas, achar que o Brasil ele está competitivo. Ele está competitivo em termos de sobreestadia, ele está justo, está equânime, está ok, não é? A gente não pode se enganar só com essa tabela. Claro que o estudo da ANTAC ele mostra uma série de outras coisas aqui que a gente não vai detalhar. Mas se você pegar só a tabela isoladamente e construir um argumento em cima disso, pode levar a algum tipo de distorção. Então, em termos de semelhança, a gente tem um mesmo fenômeno, que é tratado mais ou menos da mesma maneira nos países de um modo geral. Então, a sobreestadia tem valores mais ou menos iguais entre os países, países até fora do Brasil cobram até mais, dependendo da transportadora, do porto, cobra até mais. Nesses países também é considerado como uma indenização a sobreestadia, visa indenizar o transportador pela devolução em atraso. Porém,
estudos demonstram, não só a nossa prática, porque também a gente não pode só se basear na nossa experiência, embora ela seja muito importante, não tem nada que substitua a própria experiência, não tem teoria que substitua a vivência da pessoa, mas é importante a gente colher informações de outras pessoas que também estão vivenciando. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui e para falar o seguinte, que existem esses estudos, então, feitos por acadêmicos, tanto no âmbito do mestrado, do doutorado, até teses de conclusão de curso. Eu tenho visto também pessoas interessadas na graduação, tanto no direito, faculdade de logística. Eu tenho percebido com os estudos que eu tenho feito ultimamente que isso é um assunto que tem sido cada vez mais tocado, mais levantado, mais observado, porque são valores muito altos e que, quando você para observar, você não entende muito bem. Então, tem sido objeto de muitos estudos, e um dos estudos que foi feito num mestrado, se não me engano, foi na Universidade Federal de Santa Catarina. Essa mestre agora, né, que ela apresentou a dissertação dela, ela fez uma comparação entre o Brasil e a Inglaterra. E é muito interessante o que ela demonstra ali. Ela mostra que na Inglaterra funciona dessa maneira como a gente viu, com essas taxas mais ou menos nessa faixa que foi mostrada pela tabela da ANTAC. Porém, ela apresenta julgados das cortes superiores da Inglaterra em que limita-se a cobrança de sobreestadia. Existe uma limitação. Ou seja, apenas fazendo uma parte aí, o que a gente vê no Brasil hoje é uma cobrança de demurrage sem limites, sem limites. Se ele incorrer em 300 dias de demurrage, se ele incorrer em 100 dias de demurrage, se ele incorrer em 50 dias de demurrage, tudo que for além do previsto lá da tabela, que prevê ali geralmente 30 dias, 20 dias, né? Qualquer coisa que extrapole esse período já entra na tabela cheia. Aqui no Brasil não há limites. E qual é a grande sacada nessa questão? Qual é a grande diferença em se ter limites, como você está trazendo exemplo, e não ter limites como é no Brasil hoje? Sim, então a grande diferença é que a gente, quando não estabelece um limite, a gente não consegue, vamos dizer assim, colocar um teto para aquela remuneração. Então, na experiência inglesa, que a gente, vamos dizer assim, até certo ponto importou aquilo que eu estava comentando no começo, a gente importou essa experiência da Inglaterra. A Inglaterra, ela tem uma importância muito grande no direito marítimo, além de ter uma tradição muito antiga no direito marítimo, também tem autores importantes que escrevem sobre isso. Só que a gente importou pela metade, porque importou naquela parte que, vamos dizer assim, a primeira metade do Instituto, que é a indenização do armador. Mas não importou o entendimento de que, se a cobrança for extravagante, e eles utilizam esses termos, for extravagante, for uma coisa que salta aos olhos, que não é uma coisa que possa ser defendido como algo justo. Eles utilizam a palavra também iníquo, eles usam essa palavra, que é uma coisa iníqua, uma coisa que não pode ser aceita moralmente, razoavelmente, não faz sentido. Então, o que é extravagante, o que ultrapassa uma razoabilidade, isso deve ser limitado. Então, essa autora que escreveu essa dissertação, ela mostra isso nesse julgado. Tem autores também, tem uma outra dissertação de mestrado que eu encontrei recentemente, de um aluno
da AGV, da Fundação Getúlio Vargas, essa que eu me referi, da Federal de Santa Catarina. Mas tem uma dissertação de mestrado também que eu encontrei recentemente, de 2019, de um aluno da Fundação Getúlio Vargas, que mostra alguns julgados, mas julgados muito isolados, em que se entendeu que deveria fazer essa limitação. Era uma cobrança que inicialmente foi julgada procedente em primeira instância, o valor de mais ou menos R$ 800 mil. Alguns contêineres, não eram muitos contêineres, mas o atraso era grande, por isso chegou nesse valor. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que deveria limitar para R$ 250 mil. Então, claro, é uma grande vitória, mas mesmo assim, R$ 250 mil é muito dinheiro para a sobreestadia. E ele utilizou, se não me engano, o critério das perdas de frete, que é o critério utilizado na Inglaterra. Então, você tem que indenizar o quanto se perdeu de frete. Essa autora dessa dissertação da Federal de Santa Catarina, ela mostra justamente isso. O que deve nortear é a perda de frete. Mas deve ter um cálculozinho lá, um A Sim, mais B menos C lá, para dizer, olha, esse é o caminho que eu vou poder adotar para fazer esse cálculo e chegar nesse número. sim. Sim. Não, isso tem estudos que são feitos, por exemplo, se a gente pegar como referência a revista que é editada pela UNCTAD, né, que é uma organização da ONU, a Review of Maritime Transport, né, que é a principal referência, talvez, de informações que a gente tem no meio marítimo, ali você vai ter o quanto é praticado de frete nas mais diversas rotas, né? Então, ali você consegue ter uma média até 2020, pelo menos, a gente não tem isso para 2021, isso é até um assunto que a gente poderia voltar a falar, porque 2021, no Brasil, pelo menos, houve uma mudança significativa nos valores de frete, devido à falta de contêineres. A indústria que produz contêineres tem uma escassez, né? Tem muita demanda de contêineres e pouca oferta, então os preços subiram muito. Então, 2021 tá diferente, mas se a gente pegar como referência 2020, o frete é o que vem acontecendo nas últimas décadas, inclusive caindo um pouco os valores, mas ali é uma fonte muito confiável. Então, se a gente fosse pegar essa revista da UNCTAD como referência, poderíamos tranquilamente calcular o quanto o armador deixou de ganhar no período em que não teve o container à sua disposição. Então, tem como dimensionar esse prejuízo. A gente não... Claro, como nós falamos no nosso último encontro, a taxa prefixada, ela permite uma objetividade, uma praticidade maior. Porém, tem que ter um limite. Sim. Ela tem que ir até um limite, tem que ter um parâmetro, né? Eu não diria nem limite, é um parâmetro. Porque pode chegar a $1 milhão de dólares, sem problema nenhum, desde que tenha algum tipo de parâmetro. Sim. Inclusive sobre essa questão do frete, né, da alta demanda por contêineres e a baixa oferta, gerando um aumento significativo dos valores de frete no mundo, eu acompanhei recentemente algumas notícias sobre o desempenho dos armadores neste ano de 2020, em termos de faturamento. Então, tem uma notícia aqui que eu tirei da Freightwaves, é uma notícia do dia 18 de novembro, agora, recentemente, e explica como fazer 1 bilhão em faturamento no caso da ZIM. E ela conta, essa notícia conta um pouco sobre esse desempenho da ZIM, inclusive também porque ela está responsável por uma rota muito específica, né, Transpacífico, e ela acaba tendo um faturamento até maior do que as gigantes, como a Maersk, né? Mas Uhum. o interessante, não só dessa notícia, mas de algumas que eu tenho lido a respeito do mercado, é justamente como
esta falta de contêineres no mercado impulsionou milagrosamente a receita e o lucro dos armadores, que foram lucros espantosos neste último quartil. Então, não sei se de propósito, não sei se realmente é um problema, não sei se poderia ter sido previsto, evitado, não sei se houve outras questões que influenciaram nessa baixa de oferta de contêineres no mercado, não sei, mas que houve uma repercussão positiva para os armadores, houve. Agora, os usuários, seja ele qual tamanho for, dos micro aos gigantes, tiveram muito problema com essa questão de baixa oferta de contêineres no mercado, né? Isso caminha a par e passo com as questões de demurrage, porque você imagina, você tem um container amarrado, então, assim, não incida em demurrage neste período, porque, veja só, se fosse um cálculo feito com base nos fretes que deixaram de ser fechados, esse valor talvez estaria muito acima, né? Então, eu já vi casos recentes que a gente atendeu em que o importador diz, olha, a tabela de demurrage que eu tenho aqui negociada é surreal. É assim, é um tipo de tabela que os armadores estão sambando para aplicar. Aí eles estão assim a contragosto aplicando, porque eu negociei há um ano, né, ou no começo do ano, e o frete teve uma reviravolta. A tabela ela acompanha também, a tabela ela é atualizada também de acordo com essas atualizações de frete, né? Cada frete é um frete, então ele fecha um frete lá de $4.000 com uma tabela de demurrage completamente díspare, né? E às vezes até o frete já foi negociado, obviamente. Mas veja, a tabela também. E o frete, olha só, não só a tabela ela não foi atualizada porque é uma tabela fechada, negociada previamente, o frete também foi negociado. Então, também tem essa questão. Grandes movimentadores de carga pelo mundo, né? Grandes importadores e exportadores, grandes usuários, negociam suas tabelas. E vou dizer mais, não só os grandes, quem tem volume razoável e mais uma constância de embarques, acaba ganhando esse privilégio de negociação do frete em bloco, né? Então, você fecha uma negociação por um ano, por exemplo, você dá uma previsão de volume, uma previsão de constância, né, de frequência de embarques, e você tem essa possibilidade de fazer negociação. Então, assim, muito do frete que está sendo utilizado hoje está sendo utilizado um frete abaixo do que está sendo praticado no mercado, bem abaixo, né? Ainda assim, não gerou nenhum prejuízo para o armador. Ainda assim, não gerou nenhum prejuízo, né? O que eu vi sobre essa parte da escassez de contêineres, que afetou não só o Brasil, como você mesma colocou muito bem, afetou a todos, afetou o mundo inteiro. A explicação é que, com a pandemia, a indústria de contêineres paralisou, parou de produzir contêiner, e agora que está tendo uma retomada acelerada, e a gente não sabe até onde essa aceleração vai continuar nesse ritmo, nessa frequência. Tem economistas que têm dúvidas de que essa aceleração, essa retomada continue acelerada nesse ritmo. Muitos acreditam que vai durar pouco tempo, mas de qualquer maneira a gente está vivenciando isso agora. É essa causa dos fretes terem subido nas alturas. Dizem, tem dito, vi notícias da CNI, notícias recentes da Confederação Nacional das Indústrias, dizendo que tem frete sendo cobrado a $10.000 no trecho Santos-Xangai, que é, vamos dizer assim, o principal
importador dos nossos produtos aqui brasileiros é a China, Sim. e chegando a US$ 10.000, né? Um valor de um frete que custava aí uma média de US$ 2.000, então um aumento de 5 vezes o valor. Então, claro, isso é um fenômeno que eu acho que é pontual, mas isso se reflete na sobreestadia, porque a gente sabe que tem ou deveria ter mais essa equivalência. A gente sabe que na base tem essa equivalência da sobreestadia com frete. Isso não pode ser dissociado, isso tem que estar sempre conjunto, tem que estar sempre junto, né? As duas coisas têm que estar juntas. O problema é que esse parâmetro ele não acompanha sempre. Agora, talvez com esse frete maluco, talvez haja uma equiparação mais próxima do demurge com o frete. Mas é óbvio que o frete ele não vai se manter nesses valores, nesses patamares de US$ 10.000 o trecho Xangai-Santos, né? Mais cedo ou mais tarde vai se normalizar, vai haver uma correspondência entre a oferta e a demanda, e aí o frete vai voltar a cair. Então, veja, só nesse universo, só nesse cenário muito maluco, talvez que a sobreestadia talvez faça algum sentido, né? Tem Exato, exato. algum parâmetro. Alguma ressonância, né? É, Algum equilíbrio sim, hipotético, né? sim, mas num mundo normal, num mundo real, não existe, né? Não existe. Então, a experiência comparada, ela é muito importante a gente fazer essa comparação, porque a gente desnaturaliza o que a gente falou também no nosso último encontro. A gente tem que baixar um pouquinho a nossa janelinha e olhar para o mundo e ver o que está acontecendo. Porque esse fenômeno não nasceu no Brasil, não é nosso, não fomos nós quem criamos, isso veio de fora, nós importamos, entre aspas, porque até certo ponto isso foi imposto para a gente de uma maneira colonizatória, né? E só a gente vê que o nosso código comercial defasado, a falta de regulação que a gente tem até hoje, ANTAC há vários anos levantando dados, não conseguindo ainda atender as expectativas nem de armadores, nem de donos da carga, não consegue atender a expectativa de ninguém, e essa queda de braço entre os dois. Então, o que a gente tem é realmente uma situação que merece essa comparação, merece essa visão global, essa visão internacional, senão a gente acaba normalizando e entra numa situação que as empresas pagam, não questionam, não se perguntam por que aquilo está acontecendo daquela maneira, e aí a gente tem uma série de efeitos em cadeia econômicos sociais para o nosso país que são extremamente preocupantes, né? Porque a gente tem aí, como a gente falou também, empresas que não suportam o pagamento, acabam fechando, pessoas são mandadas embora e a gente tem esse nível de desemprego assombroso por conta desses fatores que muitas vezes não são vistos. Sim, e olha, e com relação a essa questão na verdade, entrando um pouco na questão jurídica e até judicial, qual que é a grande diferença no tratamento do demurrage e da sobreestadia em comparação do Brasil com outros países? Como que os tribunais têm lidado, né? Quais são as decisões que são preponderantes e a base disso, né? Qual é a base que eles têm adotado? Será que a gente não poderia usar o direito comparado também para trazer referências para a nossa realidade? Sim. Então, tem esses estudos que foram feitos, que eu comentei, Federal de Santa Catarina, Fundação Getúlio Vargas, mas tem um autor que eu pesquiso e que eu gosto muito, um autor inglês, que chama John Wilson. O John Wilson, ele escreveu um livro que chama Carriage of Goods by Sea. Não tem tradução desse livro aqui no Brasil, mas ele trata desse assunto e ele é uma pessoa que está falando da Inglaterra, né? Não é um brasileiro que foi ler autores ingleses e trouxe isso para cá. Então,
é uma pessoa que está vivenciando isso lá. Então, como é que funciona aqui no Brasil? A gente tem a mesma classificação que os ingleses, eles também consideram como uma indenização, porém, aqui no Brasil, a gente tem, vamos dizer, três formas ou duas formas, vamos colocar assim, de responsabilidade, que é a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Então, a sobreestadia, independentemente da linha que a gente vai seguir, o que a gente mais tem aqui no Brasil, em termos de sobreestadia, é a responsabilidade objetiva, porque se a gente partir para a responsabilidade subjetiva, a gente está entendendo que não é exatamente uma indenização, né, que tem que ser compensado aquele dano, mas que tem que se provar a culpa. E a gente não tem esse entendimento aqui no Brasil. Eu digo, o Brasil, né, os estudiosos do assunto entendem que não é necessário provar a culpa, que a responsabilidade é objetiva. E a própria jurisprudência consolidou isso, né, ao longo Sim, do a tempo. própria jurisprudência consolidou isso também. Então, a gente tem essas duas modalidades, responsabilidade subjetiva e objetiva. Porém, uma modalidade que não existe e que me parece que é a que é praticada aqui no Brasil, diferentemente da Inglaterra, que é o nosso benchmark, vamos dizer assim, a nossa referência, né, por toda a história e tradição, como a gente comentou, aqui no Brasil parece que não é nenhuma das duas. Parece que é uma terceira, que é a responsabilidade absoluta, que não é nem subjetiva nem objetiva, é a responsabilidade absoluta, ou seja, não importa o que aconteça. Se atrasou 100 dias e o armador estabeleceu, prefixou um valor de diária que, no final das contas, resultou numa cobrança de R$ 200.000, não importa, porque está prefixado, foi contratado, existe esse argumento, não, você contratou. Não, mas espera um pouquinho, como é que se dá essa contratação? Aí é A uma pessoa discussão longa. teve margem de negociação ou é um contrato de adesão? Totalmente um contrato de adesão. Sim, a pergunta é retórica, né? É. Mas A para pergunta é quem de retórica. repente, mas para quem está acompanhando a gente, é legal a gente trazer isso, porque como eu digo sempre, né? E você também fala isso várias vezes. O que é óbvio para a gente, às vezes não é óbvio para todo mundo. Então, Sim, assim, o óbvio precisa ser dito. Os contratos de frete que vêm acompanhados da tabela de demurrage, eles são contratos de adesão. Né? Então, são duas pessoas jurídicas contratando um frete e tem discernimento, conhecimento, capacidade de negociação, tem limites isso, não é mesmo? e tem outros argumentos. Ah, você pode escolher outro fornecedor. Aí eu te pergunto, que outro? Que outro? É meia dúzia. Tem meia dúzia que trabalham do mesmo jeito. Que já fez um acordo entre eles, que fazem trocas entre eles e definem um padrão de cobrança. Então, não estou culpando os armadores também, porque a realidade é essa, ela está dada e é isso que existe. Assim, então, que se você não está satisfeito, então você vai empreender no meio do transporte marítimo, você construa navios, né? Construa navios, faça o seu próprio navio e exporte a É, sua mercadoria. empreenda no mercado marítimo, de É, navegação. mas assim, a gente não critica os fatos, né? Os fatos eles Uhum. estão dados, a gente não adianta a gente ficar brigando com o fato. Agora, essa realidade é uma realidade que a gente tem nos contratos que a pessoa não tem margem de negociação, muitas vezes não consegue negociar e também não tem escolha. Então, essa é a diferença, assim, a gente tem uma conjuntura estrutural econômica no Brasil que é muito diferente. A gente não pode perder de vista essa análise econômica do direito brasileiro. Isso é muito importante. Sem dúvida. E a Você queria questão falar? e sim, eu ia perguntar outra característica muito forte. Você falou que não é nem responsabilidade objetiva nem subjetiva, é responsabilidade absoluta. Mas é uma absoluta objetiva. Por que eu estou aqui
pensando sobre isso? Porque não tem discussão. Quem está ali como consignatário no BL é quem vai sofrer a cobrança do demurrage. Sim, Então, assim, não tem discussão. É aquele que configura como consignatário. E na grande maioria das vezes, sim, ou é o agente de carga, ou é o próprio importador. sim. Então, esse caso que eu comentei dessa dissertação de mestrado desse aluno da GV, ele trouxe um caso, um exemplo, que o consignatário teve que pagar R$ 1 milhão, foi condenado a R$ 1 milhão, porque a carga ficou presa por ineficiência do IBAMA. Então, isso, por exemplo, numa relação de consumo, em que tem responsabilidade objetiva do fornecedor, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ali o fornecedor ele consegue se eximir da responsabilidade se ele provar que foi culpa de terceiros. Como é que o consignatário não consegue demonstrar que, olha, a responsabilidade foi do IBAMA, eu não dei causa para isso. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para resolver o problema, porém, por eventos de terceiros, aí a gente poderia até dizer que é um ato do príncipe, porque são atos do poder público. Não foi possível devolver o container dentro do prazo. A gente tem até um caso, né, Carolina, dentro do escritório, que incrivelmente conseguimos ganhar numa situação como essa, Exatamente. né? Era um caso de bagagem, né? E na bagagem você já consegue demonstrar também já uma relação de pessoa jurídica com pessoa física, né? Então você tira um pouco também essa ideia de que pessoa B2B, né? Que é pessoa business com business, fazem negócios e são autossuficientes e sabem decidir sobre suas vidas e que, portanto, devem responder pelas consequências dos seus atos, né? E aí, quando aconteceu esse caso, foi justamente bagagem, então já caracterizou um pouco mais a questão da pessoa física, né? Que acabou sendo colocada como consignatário da carga, numa certa manobra, né, de quem cuidou de toda a bagagem, deixar a pessoa física como consignatário, ele que não domina toda a dinâmica do comércio exterior, se vê numa situação de ter que responder por demurrage, sendo que ele mal sabe o que é uma sobrestadia de container, não sabe nem quando começa, quando termina, não sabe o que é uma tabela de demurrage, não sabe como cuidar da carga dele, se acontece alguma coisa no desembaraço, se há algum atraso que ele não deu causa, ele, por estar como consignatário, ele responde por qualquer eventualidade sobre a carga. Então, assim, conseguimos demonstrar, ainda está sub júdice, né? Nós vencemos em primeiro grau, mas ainda está em fase em sede de recurso, mas conseguimos sim, em primeiro grau, demonstrar que de fato ele não deu causa à sobrestadia, que foi gerada uma relação de consumo ali, e que, portanto, ele não deveria arcar com essa responsabilidade, né? Com essa indenização, e, inclusive, houve um chamamento de quem era o responsável pela operação para que pudesse responder Quem sobre deu a causa. demora. Quem deu causa, Quem deu justamente. causa. Então, são essas questões que são incompreensíveis no direito brasileiro, que não acontecem pelo que a gente vê no direito estrangeiro. Porque em outros, direito marítimo brasileiro, porque mesmo em outros ramos do direito brasileiro, como eu falei no direito do consumidor, se você provar que quem deu causa foi um terceiro, você se exime da responsabilidade. Você se exime. Então, Nesse é caso, muito. nós conseguimos provar bem claramente. Sim, Tinha nós uma conseguimos série. provar. Sim. Mas nesse caso que eu comentei, que foi a culpa dada pelo IBAMA, não foi suficiente. Foi condenado, em segunda instância, a pagar R$ 1 milhão. Então, são essas questões que eu acho que o nosso encontro de hoje, ele traz essa importância da comparação com outros países. Se a gente quer transformar ou viver num país competitivo,
que tem segurança jurídica, a gente tem que se espelhar nos países que são referência. Então, isso é um alerta ou é um chamamento para o judiciário, mas também para os operadores, porque tem responsabilidade por parte dos operadores. Claro que o judiciário tem muito mais responsabilidade do que isso, do que essas pessoas, mas os operadores também têm, porque deve haver uma sensibilização nesse sentido. Porque, tudo bem, a responsabilidade é objetiva, você é responsável objetivamente, mas se está provado que aquela pessoa não deu causa, isso deve ser considerado. Isso Precisa deve ser haver uma considerado. exceção à regra, contanto que muito bem fundamentada, precisa haver caminhos, Sim, né, a se trilhar. saídas, válvulas de escape. Porque, É. e até Se não eu. vira absoluto, se não vira responsabilidade absoluta, como eu comentei. Exatamente, é o ganhar por ganhar, né? É assim, não, existe demurras, existe a dívida. E é isso que sempre eu questiono com o nosso time, né? Eu falo, não se convençam de que porque houve de fato demurrage, ele precisa ser cobrado na sua totalidade, se ele é totalmente devido, se está bem instruído. Então, tem muitas questões para se levantar. Você acha, Rodrigo, assim, só para a gente ir caminhando para o final, que eu acho que vale a pena se pensar. Você acha que vale a pena trazer à baila das discussões no judiciário, talvez até antes de virar uma questão judicial, né? Até no âmbito de negociação extrajudicial, se trazer essas referências de outros países para se talvez tentar reverter essa jurisprudência já muito consolidada, mas que Sim, continua promovendo um desequilíbrio muito gritante no mercado? sim, sem dúvida. Eu acho que se houvesse um estudo, como foi feito por essa mestranda, agora mestra, da Universidade Federal de Santa Catarina, comparando o Brasil com a Inglaterra, e ali está muito claro, muito claro. Se qualquer um que pesquisar na internet vai ter acesso à dissertação dela. E qualquer um que lê também esse autor que eu comentei, o John Wilson, lê, se não me engano, até a página 41. Eu lembro até a página que ele menciona julgados da Suprema Corte Britânica em que é dado esse entendimento de que o demurrage, por mais que esteja prefixado o valor, ele tem que ter algum parâmetro. Ele não pode ser uma coisa que seja extravagante e seja não tem uma razoabilidade. Então, o estudo do direito comparado eu acho que é fundamental para a gente, eu não digo nem adequar a nossa visão, mas tornar ela mais sintonizada, mais alinhada com o que acontece no mundo, porque aqui é uma realidade paralela que a gente tem. Então, para a gente se sintonizar, para a gente estar mais alinhado com o que acontece no mundo, é fundamental esse estudo. Eu faço essa recomendação. O caso da Inglaterra, não por acaso foi objeto de estudo dessa dissertação, ele é o benchmark, ele deveria ser o nosso principal referencial por toda a tradição e história que a Inglaterra tem no direito marítimo. Então, eu acho que para começar a estudar o direito marítimo inglês, o que se entende lá, até porque tem vários outros autores que também tratam do demurrage, e aquilo que eu falei também na nossa última conversa sobre o demurrage de navio, esses critérios todos que foram criados pelo Voila Rules, né, que eu comentei, também é fruto do direito inglês. Então, isso também ser pensado, não digo nem incorporado, mas pensado, uma fonte de inspiração para o nosso direito marítimo brasileiro. Maravilha. Rodrigo, estamos caminhando para o fim. Eu acho que a discussão foi muito boa. É, Eu vou depois anotar essas dicas de livros e vou colocar também aí para todo mundo poder consultar.
e poder beber também dessa fonte. Mais alguma informação, mais alguma observação, algum item importante que poderia ser falado a respeito dessa comparação de demurrage com os outros países? Você acha que a gente abrangeu bem esse assunto? Eu acho que a gente precisa dar subsídio à ANTAC. A ANTAC ela está tentando não, ela está fazendo esses estudos comparativos, tem chegado a várias conclusões importantes, mas eu acho que ainda falta um apoio no sentido de subsídios mesmo, de informações, de experiências e práticas que só quem vivencia sabe, e também apoio institucional, porque é uma tradição que vem há muito tempo e que precisa de uma mobilização da comunidade, principalmente dos usuários, os usuários de container, importadores e exportadores, e agentes de carga também, até certo ponto, para fortalecer esse movimento, porque sem isso vai se esvaziar. Então, a gente tem que fazer isso assim acontecer, porque isso vai ser saudável para todos. O mercado regulado não é uma coisa ruim, não é uma coisa de um país controlador, de um Estado controlador, um Estado socialista, o que quer que seja. Não, é um ambiente de mercado saudável que vai tornar o Brasil competitivo, seguro juridicamente, porque tem segurança, tem nebulosidade, né? Não tem segurança jurídica. Então, seria bom para todos. Maravilha. Então, fica até um convite para quem desenvolveu esse estudo pela ANTAC, fica um convite nosso para debatermos o tema aqui, para auxiliarmos nesse trabalho, mais uma vez, totalmente acadêmico, institucional, para que tenha cada vez mais subsídios. A gente tem total interesse em levantar essa discussão e poder cada vez mais trazer um ambiente, um mercado mais saudável e regulado. Eu acho que isso sempre foi nossa bandeira, né, Rodrigo? Em todos os lugares que a gente fala sobre demurrage, não é à toa que a gente já falou muito sobre o Instituto da Mediação, Conciliação, Arbitragem, que são ferramentas de solução de conflitos extra, né, fora do judiciário, e que consegue-se buscar uma discussão muito mais saudável, com árbitros especialistas no tema, e você pode chegar a soluções mais equilibradas, né? Mais de acordo com o mercado, de acordo com a realidade que deveria ser praticada no nosso mercado de direito marítimo. Então, muito legal. Bom, vamos encerrar por hoje? Sim, acho que até passamos do tempo hoje. Sim. Nosso tempo previsto, mas acho que valeu a pena, foi muito bom. Bacana. Para você que está nos acompanhando agora, fica o convite, curta a nossa página no Instagram, LinkedIn, a gente está começando a compartilhar esse conteúdo todo, tragam ideias, inscrevam-se no nosso canal, que vai ser muito bem-vinda essa discussão toda. Voltamos na próxima semana. A ideia é a gente fazer uma discussão toda semana sobre o tema e tem muito assunto ainda pela frente. Obrigada pela presença de todos. Mandem suas dúvidas, compartilhem com seus amigos. Vamos discutir esse tema que eu acho que vai valer a pena para todo mundo. Um abraço. Até mais. Valeu.